gente tem essa possibilidade de imunizar as aves no incubatório, como o Josias frisou, de forma muito precisa, eficaz, evitando um pouco os vieses que a gente tinha nas administrações a campo. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. Meu nome é Marcos Café e a gente está aqui sempre trazendo as mentes brilhantes da avicultura para conversar com a gente. E hoje nós temos dois convidados, certo? Ambos assistentes técnicos da empresa Zoetis e têm experiência de campo e vai conversar com a gente sobre estratégias de controle das doenças de fungouro e de mareque. Falar um pouco de vacinação, falar um pouco como que essas doenças estão no campo, enfim, conversar um pouco sobre sanidade aviária. E nós temos aqui o Josias Vogt e Antônio Neto, né? De novo, dois assistentes técnicos da empresa Zoetis, a quem eu já agradeço de cara aqui, a presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Josias, muito obrigado, Antônio Neto, por estar aqui com a gente, dividindo a experiência de vocês, o conhecimento de vocês com as pessoas que acompanham o nosso podcast. Bom, gente, a ideia nossa aqui é fazer uma conversa bem descontraída, então eu deixo vocês bem à vontade, a gente vai conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? E eu não gosto de ler o currículo dos nossos convidados, eu gosto de perguntar para eles, né, qual que é a trajetória deles, como que eles chegaram na avicultura, né? Então, Josias, conta para nós aí, já te passando a palavra para você fazer suas considerações iniciais e já contar para a gente como você veio parar na avicultura. Olá, professor Marcos Café, e também aos nossos ouvintes. Primeiramente, agradeço de antemão o convite por poder estar aqui participando nesse podcast tão tradicional, tão conhecido. Para mim é uma satisfação muito grande, porque em muitos momentos o podcast O Aviário fez companhia nas minhas viagens aí ao longo desse Brasil. Então agora eu tenho a oportunidade de poder compartilhar experiências, enfim, e bater esse papo contigo e com o colega Antônio Neto é super importante. Agradeço de antemão. Bom, professor, eu fui filho de avicultores, meu pai tinha produção avícola, então desde pequeno já permeava, né, os galpões, a produção como um todo. Posteriormente, eu tinha como objetivo fazer a Faculdade de Medicina Veterinária, me formei na Universidade do Oeste do Estado de Santa Catarina, a UNOESC, onde fiz a graduação. Adentrei a unidade produtiva, então sempre durante a graduação tinha como objetivo trabalhar na avicultura. Realizei meu estágio, iniciei atividade em uma agroindústria do Paraná, por onde trabalhei por 10 anos, uma empresa chamada Vibra Agroindustrial, onde executei algumas funções relacionadas à extensão, à sanidade, à supervisão dentro dessa companhia. E há 3 anos e meio eu trabalho na Zoetis, trabalho como assistente técnico, prestando assistência aí a diferentes clientes ao longo do Brasil. E para mim é uma satisfação poder estar conversando contigo, e também a gente poder trocar essa experiência aí ao longo desse podcast. Muito legal, Josias, muito legal. Eu gosto muito quando eu entrevisto uma pessoa que foi filho de um produtor. Eu acho isso super legal, sabe? E aí, como é que você chama seu pai, ô Josias? Meu pai é o seu Wilson Vogt. Então, no nome do seu Wilson Vogt, eu queria cumprimentar até todos os avicultores do Brasil, essa classe trabalhadora, apaixonada pela avicultura e que movimenta toda essa cadeia produtiva lá na base, né, criando frango. Então, isso é muito legal. Parabéns, Josias. E é legal, né, que você nasceu nesse meio, falou, eu vou continuar nesse meio. Muito legal, parabéns aí pelo seu currículo, aí, pela sua história. Antônio, conta para nós, como é que você veio parar na avicultura? Olá, professor. Primeiramente, saudar a todos os ouvintes, como o Josias já enfatizou. Satisfação poder participar de um podcast da qual a gente ouve no dia a dia, nas nossas andanças, aí, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E a minha história, ela começa depois da minha formação, em 2012. Eu me formei na Universidade Estadual do Ceará, né? Sou natural da capital desse estado, de Fortaleza. Iniciei meus trabalhos não diretamente na avicultura no início, né? Trabalhei em algumas cidades próximas aqui do interior do estado,
com inspeção, extensão rural, e neste momento eu tive os primeiros contatos, assim, vamos dizer, a campo já com a avicultura, da qual eu venho trabalhando já há 9 anos, né? Iniciei minha caminhada em 2016, em algumas empresas de produção aqui da região, tanto de frango de corte, como de postura comercial, e alguns distribuidores também de produtos veterinários. Foi aí que em 2020, ali no meio daquela loucura de pandemia, eu tive a oportunidade de ingressar na Zoetis, né, da qual faço parte aí do time junto aos colegas há 4 anos e meio. Na avicultura moderna, cada detalhe faz a diferença. E quando o assunto é incubatório, a Zoetis é a líder global em soluções inovadoras. Com o portfólio mais completo de vacinas para frangos de corte, matrizes, poedeiras e perus, garantimos proteção, desempenho e resultados superiores. Zoetis, inovação e confiança para o futuro da sua produção. Gente, olha que legal, aqui pelo sotaque conta um pouco, né, dessa avicultura brasileira, né? Nós estamos aqui com os extremos aqui, né, do sul ao nordeste, lá do Ceará até Santa Catarina, né? Conversando sobre avicultura, é isso mesmo, né? Essa grande, né, área que abriga todo mundo, cada um com a sua história, e a gente tem o prazer, né, e a satisfação de fazer parte de uma cadeia produtiva extremamente tecnificada, competente, né, que gera, né, uma importância social, econômica, enfim, né, super legal da avicultura. Bom, gente, então vamos aqui iniciar a nossa parte técnica, e eu queria começar perguntando aí, Antônio, vai a primeira pergunta para você, falar um pouco assim, né, nós estamos falando de controle aqui, né, de Gumboro e Marek, né, e claro, uma das bases de controle disso são as vacinas, né. Queria que você começasse a falar exatamente os tipos de vacinas, as estratégias disponíveis, como é que tem sido essa, né, a proposta, né, de vocês já tem essa experiência no campo aí para, né, para controlar essas duas doenças. Perfeito, professor. Eu diria que a doença de Gumboro, ela possui aí como opções uma diversidade muito ampla de tecnologias para o combate dessa enfermidade. É uma enfermidade que assola a avicultura já há mais de 60 anos e ao longo do tempo os pesquisadores foram observando, foram vendo a necessidade de desenvolver ferramentas que controlassem os desafios a campo que foram ocorrendo no início de formas mais leves e com o tempo esse vírus foi mutando e se tornando cada vez mais agressivo. Então a gente conseguiu desenvolver ao longo do tempo, sair das vacinas convencionais vivas, atenuadas, para ferramentas hoje muito tecnológicas, né, que podem ser aplicadas ali nos primeiros estágios de vida do pintinho e nos estágios finais de vida do embrião. Então, basicamente, hoje a gente tem as vacinas de imunocomplexo, que são vacinas, uma nova geração das vacinas vivas convencionais, e as vacinas vetorizadas. As vacinas vivas de imunocomplexo, elas basicamente contemplam, junto ao capsídeo do vírus, uma proporção muito bem definida de anticorpos aderidos que vão trabalhar de forma conjunta a proteção passiva, a proteção materna passada das reprodutoras à progênie. Então, aquela problemática que a gente tinha de definir o momento correto da vacinação, com o uso dessas vacinas vivas convencionais aplicadas via água de bebida, ele pôde ser contornado, já que essa proteção com as vacinas imunocomplexo, ela acontece de forma individualizada. Independente da carga de anticorpo materno de cada pintinho, a gente tem uma possibilidade de proteção individual. Né? Esse imunocomplexo ele vai se desfazer à medida em que essa proteção diminui e assim o vírus vacinal vai poder ir até a bolsa de Fabrício, que é o órgão linfóide primário de replicação, e iniciar a proteção dessas aves. Né? Já as vacinas vetorizadas, elas são uma nova tecnologia que traz um vírus vetor, né, carreando um pedaço de gene do IBDV, que é o vírus responsável pela doença de Gumboro, e com esse carreamento a gente tem uma replicação atrelada
ao momento de multiplicação do vírus HVT no hospedeiro. Então, a partir do momento que a gente tem esse vírus se replicando, a gente consegue ter a possibilidade de apresentação da principal proteína imunogênica, que é a VP2, do IBDV, e o início da proteção ali por volta da segunda, terceira semana de vida dessas aves. Josias, você gostaria de complementar alguma informação? Professor, só queria fazer um complemento em relação à explicação do colega Antônio Neto, é que, de forma geral, o que nós temos percebido nos últimos anos é que as empresas, as agroindústrias, elas retiraram gradativamente os processos de vacinação que até então eram realizados a campo, muitas vezes pelas equipes técnicas, pelos próprios produtores, com o objetivo de introduzir essa vacinação num ambiente a qual tem um maior controle, que é o incubatório. Então, em que eu tenho uma mão de obra constantemente treinada, capacitada, em que eu consigo realizar essa imunização de forma precoce frente a esses agentes. Então, quando nós pensamos em relação à doença de Gumboro, por exemplo, é claro que nós temos ainda empresas utilizando as vacinas convencionais, digamos assim, as vacinas vivas, mas nos últimos anos nós observamos, por questão de praticidade e por serem tecnologias mais recentes, a migração desse processo da vacinação que até o momento era feita ao campo, sendo levado para o incubatório e buscando, obviamente, essa replicação precoce, esse processo mais controlado, digamos assim, no ambiente do incubatório. Josias, ambas as vacinas, a vetorizada e a imunocomplexo, podem ser aplicadas via em ovo ou não? Tem que ser simultânea dentro do incubatório? Exatamente, professor. As vacinas, tanto as novas tecnologias, as vacinas de imunocomplexo, como bem explicado pelo Antônio Neto, como também as vacinas vetorizadas, elas podem ser aplicadas em ambiente de incubatório, tanto por via em ovo, quanto subcutâneo. Então, isso obviamente precisa ser avaliado de acordo com as ferramentas tecnológicas que cada incubatório possui para que elas sejam administradas. Existem algumas diferenças, obviamente, em relação à precocidade da resposta imune, quando a gente opta por uma ou outra forma de administração, mas ambas as vacinas podem ser aplicadas, tanto em ovo quanto na forma subcutânea também, e são ferramentas conhecidas já, e utilizadas a nível globalmente por muitos anos e com resultados muito consistentes, independente da tecnologia escolhida dentro desse processo produtivo. Antônio, e a questão da vacina de Marek hoje? Assim, é claro que Marek hoje está super bem controlada, a gente dificilmente escuta algum caso de campo. Eu acho que parte desse sucesso é justamente a efetividade da vacina e da vacinação no incubatório. Atualiza a gente aí em relação à vacina de Marek, se teve algum avanço significativo nos últimos anos, como é que está esse processo dentro dos incubatórios, enfim. Atualiza a gente aí em relação à vacina de Marek. Professor, como você muito bem citou, a gente tem muito bem controlado os desafios de Marek, que surgiram sim também muito próximos ali aos primeiros surtos de Gumboro, por volta da década de 60, 70, e ao longo do tempo a gente teve aí a opção de escolha, dependendo do tipo de criação, de uso de um HVT ou de cepas CVI, pensando em aves de vida longa. Então, focando aqui no frango de corte, aves de um ciclo curto, o HVT, o sorotipo 3, ele tem sido muito efetivo nesse controle, e ele possibilita a inclusão de diversos outros genes que irão proteger contra outras enfermidades. Então, a gente está falando aqui especificamente do controle da doença de Gumboro, mas existem ferramentas hoje que trazem junto a esse vetor também uma proteção contra Newcastle, que é uma doença importante, da qual a gente teve surtos recentes no país. Então, o HVT, ele possibilita essa administração única de mais de uma enfermidade, apresentada ali ao pintinho ou ao embrião, no caso da vacinação em ovo, e por conta disso, uma imunização bem precoce. A gente tem essa possibilidade de imunizar as aves no incubatório, como o Josias frisou, de forma muito precisa,
eficaz, evitando um pouco os vieses que a gente tinha nas administrações a campo, né? E aí, pelo HVT pela doença de Marek ser uma doença de vacinação obrigatória, ela consegue trazer também esses outros vírus como uma possibilidade de proteção. E um ponto interessante que foi levantado pelo Josias é que essas vacinas, ao longo do tempo, elas foram aprimoradas para que a gente tenha um início de proteção, o chamado onset of immunity, mais curto, né? A gente sabe que o HVT ele leva alguns dias para se replicar na ave, e aí os laboratórios têm trabalhado na escolha daqueles candidatos, daqueles vírus que conseguem trazer uma imunização cada vez mais cedo, né? Um início de replicação nas aves, ali no folículo da pena, cada vez mais precoce, para que a proteção do HVT por si só aconteça de forma rápida, atrelado também à proteção de um outro gene que esteja ali no seu material genético. Josias, vamos falar um pouquinho sobre rotação vacinal, né? Explica para a gente aí esse conceito, os fundamentos dessa rotação vacinal, quais são as vantagens, enfim, como que operacionaliza isso, como é que é essa história? Legal, bacana, professor. Bom, quando a gente fala em relação à rotação das vacinas que são administradas no incubatório, nós focamos muito no controle, basicamente, da doença de Gumboro, né? Então, hoje nós temos diferentes ferramentas, diferentes tecnologias que são disponíveis para serem utilizadas pelas agroindústrias, pelos colegas, pelos técnicos que trabalham nessas agroindústrias, e basicamente a rotação como um todo ela já é um conceito estabelecido no mercado. Não existe uma regra em específica, professor Marcos, em relação ou algum trabalho que determine que em determinados momentos você necessite fazer essa rotação, mas a nível de campo e pelo conhecimento dos colegas e ao longo das pesquisas realizadas nos últimos anos, nós entendemos que cada ferramenta ela tem particularidades, né? O Antônio Neto explicou recentemente relativo às características de uma vacina vetorizada, por exemplo, que é uma vacina não replicante na bolsa de Fabrício. Ela não tem capacidade, por exemplo, de excretar para o ambiente cepas vacinais, diferentemente de uma vacina de imunocomplexo, por exemplo, que pelo fato dela colonizar a bolsa de Fabrício, as aves acabam excretando para o ambiente uma cepa vacinal, e isso faz com que, de certa forma, eu tenha uma competição com as cepas selvagens, cepas de campo de Gumboro, por exemplo. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o vírus de Gumboro é um vírus RNA não envelopado, então um vírus extremamente resistente no ambiente. E além disso, um outro fator importante e inerte ao nosso processo de produção brasileira é que no Brasil, diferentemente de outros países, nós reutilizamos a cama dos aviários por vários lotes. Isso é um fator importante quando nós consideramos a sobrevivência desses vírus de Gumboro nesse ambiente. Então, automaticamente, essa ferramenta de rotação, ela é utilizada pelas agroindústrias em que em determinados momentos eu posso abrir mão e utilizar uma vacina vetorizada, por exemplo, em que tem na constituição o vírus de Marek, o vírus de Gumboro, exemplificando. E em outro momento, eu posso utilizar uma vacina viva, uma vacina de imunocomplexo, para que eu consiga utilizar aquilo que cada ferramenta possui de fortaleza, de característica peculiar, para que eu consiga manter sob controle o desafio, principalmente da doença de Gumboro nos ambientes avícolas. É muito legal, né, Josias? Quer dizer, não é uma estratégia única, não é uma receita de bolo. Quer dizer, a gente tem várias ferramentas à disposição e vai fazendo a rotação entre isso, e vai conversando com o campo, e vai fazendo as sorologias, e vai controlando tudo isso, né, para atingir aí um grau máximo de proteção, né? São tecnologias super, né, que trabalham a favor aí da avicultura, né? Antônio, você gostaria de complementar? Pois não. Não, desculpa, professor, são complementares, ferramentas complementares. Exatamente. Você gostaria, Antônio, de completar alguma coisa em relação à rotação vacinal? Sim, professor. Você resumiu bem como a gente vai fazer esta escolha, né? Basicamente é o campo que vai gritar. Ele que vai dizer, de acordo com os resultados zootécnicos e com a monitoria sanitária bem estabelecida, qual a ferramenta ideal, qual a vacina ideal para aquele momento, para aquela unidade, para aquela empresa.
Então a gente costuma dizer que não existe ferramenta certa e errada. A gente tem na mão duas boas vacinas, duas boas ferramentas que podem entregar o máximo desempenho dos lotes, e como foi dito, elas são complementares. Basta a gente entender o momento certo de utilização de uma ou outra, entendendo bem quais são os mecanismos de ação de cada uma delas. Então, se a gente tem uma que não provém uma excreção do vírus vivo a campo, e sabendo que o vírus de desafio, o vírus de Gumboro, ele permanece por diversas semanas, meses nos lotes, muito por conta também desse reaproveitamento de cama, a gente tem a possibilidade de utilização de uma vacina com vírus vivo imunocomplexo para um povoamento, né, uma replicação na ave, uma excreção nas fezes, um povoamento dos galpões e, ao longo do tempo, um esfriamento dele, né, uma substituição gradual das cepas de desafio por uma cepa vacinal que vai permitir, com esse esfriamento, a possibilidade de utilização da ferramenta vetorizada. E aí ela pode desempenhar o seu máximo potencial, né, que é não possuir uma cepa atenuada infectante na bolsa dessas aves, comprometendo, queira ou não, um pouco do desempenho zootécnico dessa ave. Então a gente tem um balanço muito bom. Eu diria que é uma das poucas enfermidades que a gente tem tantas opções para trabalhar a campo e conseguir os resultados esperados. Baseado nisso que você acabou de falar, Antônio, quer dizer, esse universo aí de possibilidades vetorizadas, vivas, num complexo, enfim, como que, né, a gente toma essa decisão, então? Aí eu queria colocar a pergunta para os dois: o que a gente tem que levar em consideração para tomar essa decisão? Ou seja, como é que é a tomada de decisão em relação a qual ferramenta, em que horas eu vou usar A, B ou C, enfim, como que funciona? Ajuda aí, já que a gente está falando, vocês colocaram tão bem as possibilidades, vamos desdar esse nó aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Como tomar essa decisão? Bem, professor, para responder esse seu questionamento, que é o questionamento de grande parte dos sanitaristas e dos produtores da nossa avicultura, a Zoetis, junto com o seu time técnico, desenvolveu uma ferramenta que vai juntar todas as possibilidades de monitoria sanitária junto aos índices zootécnicos para dar um pouco de segurança, para dar um norte ao cliente de que ferramenta utilizar. Né? Essa ferramenta de monitoria, ela recebeu um nome chamado Z-Immunotracking, carinhosamente apelidada de ZIT, e ela basicamente vai fazer uma monitoria desde o mais simples, o que aparece primeiro ao cliente, que é o desempenho zootécnico, ou seja, se aquele lote entregou a conversão, o GPD, o peso ao abate esperado, passando por toda a vida da ave. Então, a gente vai contempla nessas monitorias uma análise sorológica da quantidade de títulos que o pintinho está recebendo da matriz, né? A gente sabe que é importante uma alta carga passiva de anticorpos para proteger ali nos primeiros dias de vida, e a gente acompanha ao longo do tempo o desenvolvimento natural da buça e o momento esperado de replicação, por exemplo, de uma vacina imunocomplexo nesse órgão. Então, ali por volta da 4ª semana, a ferramenta ela vai dar uma olhada, vai verificar o tamanho dessa buça, qual o tamanho esperado de acordo com cada uma das ferramentas utilizadas, há diferenças, se há lesões fora do esperado, né? A ferramenta ela vai também no caminho de lesões macroscópicas, na observação de petequias, sufusões, e lesões microscópicas com o auxílio do histopatológico, e encerra ali com a monitoria dessas aves do ponto de vista de sorologia também pré-abate. Então a gente consegue observar essa curva de títulos ao longo do tempo, aliado também a uma detecção do vírus vacinal ou não nessas aves. Então, coletas da cama de aviário, coleta da bolsa de Fabrício para análise de PCR. A ferramenta foi pensada
para trabalhar com todas essas possibilidades de análises laboratoriais, porque durante muitas vezes a gente tem esse questionamento dos clientes, dos produtores, por conta, muitas vezes, de uma monitoria mal desenhada, né? Às vezes se tem um único exame sendo realizado que não reflete a realidade, que não reflete a entrega que está acontecendo daquela vacina atualmente em uso. Josias, você poderia dar um exemplo aí, prático, aí, como que essa plataforma ajudou um cliente, um produtor, enfim, como que na prática essa ferramenta ajudou aí ou ajuda as empresas? Não, perfeito, professor. Eu achei interessante o comentário do Antônio Neto, que na verdade, embora a decisão ela seja conduzida e racionalmente pensada por todos os colegas técnicos que trabalham nas agroindústrias, na verdade, quem diz o momento de fazer uma rotação, se o programa está sendo efetivo ou não, é a própria ave, né? Nós voltamos em avaliar a ave, avaliar toda a condição que ela acaba expressando em relação às diferentes tecnologias para saber se o programa utilizado ele está adequado ou não. Em relação ao teu questionamento, professor Marcos, eu acho importante trazer um estudo epidemiológico que nós realizamos algum tempo atrás, em que nós coletamos, todo o time das OETs esteve envolvido nesse estudo, inclusive o estudo foi publicado na Poultry Science, em que a gente fez coletas em lotes de frango de corte, com o objetivo de avaliar tamanho de bolsa de Fabrício, avaliar os parâmetros de recuperação da cepa vacinal e todos os fatores envolvidos ao processo. E nós separamos essas diferentes coletas em empresas que usavam vacinas vivas, as tradicionais vacinas vivas aplicadas via água de bebida, as vacinas imunocomplexo e também as vacinas vetorizadas. E olha que interessante, professor Marcos, o que a gente identificou? As granjas das quais recebiam vacinas vetorizadas, nós observamos que em 36% delas nós tínhamos identificação de cepas variantes de gumboro, cepas que não eram as cepas vacinais. O grupo que recebeu as vacinas de imunocomplexo, por exemplo, a gente conseguiu uma recuperação de 17% dessas cepas variantes. Então, eu tinha uma diferença em relação a quantidade de amostras de cepas que não eram vacinais a nível de campo. Então, isso fez com que a gente pensasse e desenvolvesse uma plataforma para que a gente conseguisse ajudar as agroindústrias, os colegas, os técnicos, a encontrar ferramentas factíveis e de monitoria para que a gente conseguisse realmente auxiliar na tomada da decisão. Então, essa plataforma, esse tipo de monitoria sanitária, ele é fundamental para que a gente pudesse chegar junto a essas empresas e trazer um possível cenário em que o programa, independente de ser vetorizado, imunocomplexo, ele não estaria sendo efetivo naquele momento e havendo a necessidade de olhar as estratégias de formas complementares. Então, olhar desde o anticorpo maternal, a gente não pode esquecer que para a doença de Gumboro é o agente do qual a matriz consegue transferir a maior quantidade de anticorpos para sua progênie, né? Estima-se que em torno de 70% dos anticorpos circulantes na reprodutora é transferido através da gema para esses pintinhos. Então, olhar desde o nível do anticorpo, olhar todos os indicadores laboratoriais e, obviamente, os fatores produtivos são importantes para que a gente entenda se a ferramenta que está sendo utilizada no momento ela está sendo efetiva ou não. Há a possibilidade ou a necessidade de considerar outras ferramentas para fazer a prevenção em relação à doença de Gumboro. Pessoal, vamos lá para o campo. Vamos nós três aí entrar no incubatório. E a gente sabe que não adianta ter uma boa vacina, uma boa máquina, né? Tem todo um processo, tem gente envolvida. E aí, Josias, eu te perguntaria, quais são os principais desafios ali da manejo da vacinação ali dentro do incubatório? Você que já teve essa experiência, né? Já esteve por lá. Enfim, como é que funciona isso? O que você acha que as empresas têm que prestar muita atenção, certo? Nessa processo de vacinação dentro do incubatório? Perfeito, professor.
Durante o último podcast, eu acho que nós tivemos colegas já falando bastante sobre esse tema. A vacinação no incubatório, ela é um mundo à parte, né? É um processo muito fascinante, o processo de vacinação dentro do incubatório, principalmente quando nós consideramos a vacinação em ovo. E aí, obviamente, dentro daquilo que nós temos observado ao longo da vida profissional e também em trabalhos concomitantes aos nossos clientes, existem alguns fatores importantes porque, conforme mencionado por ti, professor, existe um momento para que você faça essa imunização, e eu acho que alguns fatores importantes vou citar alguns deles, é que essa vacinação ela tem um momento ideal para que ela ocorra, né? E um local ideal para que essa vacina seja administrada para que eu consiga realmente fazer a imunização de uma forma assertiva. Então, o grande desafio a nível do incubatório é que o desenvolvimento cronológico e fisiológico desse embrião ele seja respeitado, o local correto dessa vacina. Então, nós sabemos, por exemplo, que a vacina ela precisa ser depositada em um local específico dentro do ovo, né, no líquido amniótico, até mesmo no corpo do embrião. Se eu tiver a deposição num local inadequado, obviamente esses embriões eles não estarão imunizados e isso acaba acarretando uma série de problemas a nível de campo. E pelo fato de você fazer um procedimento que ele de certa forma ele é invasivo na integridade do ovo, todo o procedimento relacionado à limpeza, desinfecção desses procedimentos, sejam eles de vacinação em ovo, sejam eles de vacinação subcutânea, são fundamentais. E claro, eu não podia deixar de citar também, professor, todo o processo de treinamento e capacitação dessas pessoas que estão envolvidas no processo, treinamento constante, para que a gente tenha realmente uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que consiga tomar as ações, caso algo não esteja dentro das conformidades. Então, acho que esses são os principais pontos que nós observamos a campo em relação a esse manejo, mas de forma geral, a gente vê bons procedimentos de vacinação dentro das plantas de incubação. Realmente, quando não saem dessa forma, são pequenos ajustes que precisam ser realizados pelas pessoas que estão fazendo a gestão desses incubatórios. É o eterno gargalo, né, de mão de obra, né, de qualificar a mão de obra. Acho que está todo mundo imbuído aí. Isso eu acho muito legal, né? Todo mundo querendo melhorar, né, a qualidade da nossa mão de obra. Hoje a gente depende muito. Os processos tecnológicos cada vez exigem mais, né, uma especialização do técnico, que ele seja mais focado ali, que ele seja bem treinado, né? E legal que a empresa de vocês se preocupa com isso, ajuda nesses treinamentos. Isso é muito importante. Antônio, e no campo, né? Quais seriam os erros mais comuns que vocês já viram aí? Como que a gente pode evitar aí uma falha vacinal aí em termos de campo ou alguma coisa no campo que não condiz com o que foi feito com a vacinação? Enfim, que experiência você traz para a gente aí numa falha aí de vacinação aí derivada de um problema no campo? Professor, citando aqui especificamente o caso de Gumboro, do qual a gente conseguiu trazer essa vacinação para o incubatório, a gente conseguiu dirimir aí grande parte dessa problemática de aplicação a campo, né? Mas um ponto que eu gostaria de ressaltar é que o profissional da avicultura, de uma forma geral, ele é muito bom em gerar dados, mas até certo ponto ruim em gerir esses dados. Eu acho que esse é um dos principais gargalos das problemáticas que a gente observa nas interações a campo. Explicando melhor isso, seria basicamente boa parte das monitorias acontecem mais para apagar fogo, né? A gente não tem algo muito bem estabelecido do ponto de vista de coletas de materiais, com granjas sentinelas, com idades pré-estabelecidas, com esses dados sendo colocados em um baseline, né, eles sendo interpretados de acordo com os dados zootécnicos. Por muitas vezes as monitorias são feitas para entender uma problemática que surge ali de imediato a campo, e caso as empresas não tenham um baseline muito bem estabelecido, fica difícil entender em que momento houve a problemática, né? Se a problemática aconteceu por uma vacinação lá no incubatório, se ela ocorreu por conta de uma outra enfermidade. E aí, geralmente, quando esses problemas ocorrem, é comum os clientes
apontarem como principal culpado, vamos assim dizer, a doença de Gumboro e já pensar numa mudança de programa, né? Então, essa problemática ela casa muito com o desenvolvimento da ferramenta que a gente abordou anteriormente e essa necessidade de estabelecer uma rotina de coletas, entender ao longo do tempo quais são os dados obtidos e tomar uma decisão mais segura, né, mais técnica e não emocional, como muitas vezes acontece. E a gente já foi veterinário sanitarista de campo, a gente sabe a pressão que existe por resultado, por ter os lotes nos seus melhores desempenhos, e as empresas de laboratórios, de uma forma geral, estão aí para ajudar os clientes nessas tomadas de decisões, né? A gente sabe que as ferramentas disponíveis hoje, independente do laboratório, elas são eficazes para imunizar essas aves e a gente procura se diferenciar nessa prestação de serviço com soluções diferenciadas, como é essa ferramenta de acompanhamento a campo com foco em doenças imunossupressoras, com foco na doença de Gumboro. Então, eu diria que esse direcionamento, essa pausa na rotina louca e o entendimento do que é que você está obtendo a campo de resultados laboratoriais, isotécnicos, vai ajudar bastante nessas montagens de programa. Ô, Antônio, adorei, viu, o gerar e o gerir. Eu já anotei aqui, viu? Eu vou copiar ele. E eu quero te dar total razão. A gente é bom em gerar os dados e é ruim em gerir eles. Assim, a gente tem que começar a aprender, porque não são fáceis, são complexas essa gestão. São muitas informações, estamos falando aqui de sanidade, olha, tanta coisa que vocês mesmos trouxeram à tona aqui que precisa de ser observado, do mais simples ao mais complexo. Então, o desafio é esse mesmo. E legal que, eu gosto de falar isso, a avicultura é uma cadeia que as pessoas se ajudam, né? Que os elos se ajudam mutuamente, né? E que bom que tem uma empresa que está disposta a ajudar na gestão disso e tomar a decisão correta, que é o que todo mundo quer tomar. Todo mundo quer fazer é acertar no alvo, né? E assim, e claro, ao acertar no alvo, a gente está trazendo aí mais dinheiro, enfim, mais produtividade para as empresas. Gente, muito legal o nosso papo, mas nós estamos aqui caminhando para o final. E eu gosto dos nossos finais de episódio aqui sair um pouco da área técnica, né? E eu tenho uma pergunta tradicional que a gente faz para todos os nossos convidados aqui. É uma forma da gente, né, trazer mais próximo as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu acho que é uma coisa mais pessoal, mas que acaba ensinando a gente um pouquinho. Eu queria ouvir dos dois, né? Vou começar aqui com o Josias, né? Como vocês enxergam o profissional de sucesso? Legal, professor Marcos. É interessante porque talvez a minha resposta ela se conecte muito com aquilo que vocês trouxeram no bloco anterior. Hoje nós estamos vivendo, professor, um mundo muito dinâmico, né? Nós somos exigidos a tomar decisões rápidas e decisões assertivas. É dessa forma que nós observamos o profissional que está inserido na avicultura. Então, o profissional de sucesso, na minha percepção, ele precisa unir algumas características peculiares a esse processo tão dinâmico, né? A primeira delas, que eu considero, é justamente um profissional com essa visão estratégica, que tenha o conhecimento técnico, obviamente, mas que ele possui capacidade, né? Hoje nós temos ferramentas importantes, inteligência artificial está batendo na nossa porta, né? Machine learning são ferramentas que vão nos ajudar e que justamente possam ser ferramentas importantes para a tomada de decisão, de uma forma rápida e de uma forma assertiva. Então, o profissional de sucesso, ele vai ter que olhar para esse tipo de ferramenta justamente para que ele consiga ser assertivo e rápido na tomada de decisão. Um outro fator importante, professor, é que toda essa problemática, os desafios que nós temos enfrentado nos últimos anos em relação às condenas, desafios sanitários, indicadores produtivos e assim por diante, ela passa muito por uma visão integrada das áreas. Então, um profissional que tem uma comunicação assertiva, que ele seja adaptável a esse meio, que consiga transitar muito bem com a área do frango de corte, compartilhar experiências, trocar informações com o profissional das matrizes, do RH, da fábrica de ração. Então, essa comunicação assertiva junto a essas áreas, para mim, acho que é um ponto fundamental para que esse profissional ele tenha sucesso e, obviamente,
um profissional resiliente, né? Nós somos desafiados todos os dias e ele precisa estar convicto das suas tomadas de decisões e que ele seja resiliente, obviamente, para que ele consiga ser assertivo e automaticamente nós informando novas pessoas que tenham capacidade aí de seguir produzindo frango, né, ou pintainhos, enfim, ou ovos de uma forma segura e de uma forma efetiva, né? Antônio Neto, como é que você enxerga a sua visão do profissional de sucesso? E bom que a gente está dando uma dica para as moçadas que está começando. Vocês são novos, né? Começaram outro dia, mas tem muita gente chegando aí, né, nessa avicultura, nesse mundo mágico da avicultura que é tão exigente, né, que é tão seletivo. Como é que você enxerga, Antônio? Bem, professor, vai estar muito linkado com o que o Josias abordou, né? A gente tem o óbvio, se atualizar sempre, estudar bastante, entender as novas tecnologias, mas algo que eu acredito bastante que é necessário, foi necessário no passado, é necessário hoje, vai ser no futuro, são as relações interpessoais, né? As empresas são feitas de pessoas. Então, no ambiente de trabalho, a gente precisa ter um ambiente positivo, colaborativo, que os colaboradores, que as pessoas tenham empatia pelos demais, né, entendam as perspectivas, os sentimentos dos colegas, tenham essa flexibilidade, essa resiliência para adaptar essa comunicação de acordo com a personalidade de cada um. A gente tem diferentes tipos de pessoas no ambiente de trabalho e isso é muito válido, né? Então, eu diria que cada colaborador ele tem que ter um pouco de líder também dentro dele, de gestor, né? Saber se comunicar, saber escutar também, prestar atenção no que os outros têm a dizer e, basicamente, eu acredito que ter uma inteligência emocional muito bem embasada, muito bem estabelecida, né? Entender e compreender quais são as fortalezas de cada um, quais são as fraquezas e extrair desses profissionais o melhor, né? Então, acredito muito nessa questão do tato, né? Do contato direto com as pessoas. Dr. Josias Vogt, Dr. Antônio Neto, muito obrigado aqui pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Vocês são muito didáticos para falar, parabéns. Tornou fácil aqui um assunto, né, que é relativamente complexo, muito legal. Obrigado mesmo pelas informações, pelo conhecimento de vocês. Muito legal, né, a gente poder estar aqui, né, prestando, né, esse serviço aí a esse mundo avícola, né, levando a informação, propondo debates, né, enfim, trazendo as discussões que estão no dia a dia de todas as empresas, as agroindústrias, dos pequenos e grandes produtores, tudo isso aí envolvido nesse mundo, né, da avicultura. Muitíssimo obrigado e eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês aí fazer as considerações finais de vocês. Pode começar, Antônio. Professor, novamente agradecer o convite, agradecer a todos que ouviram esse podcast. Espero que tenha sido útil tudo aquilo que foi trazido, né? É um assunto, como você abordou, você comentou, complexo, mas que a gente procurou sumarizar aqui, procurou trazer os principais pontos, despertar um pouco do interesse, do entendimento acerca de todas essas ferramentas que a gente tem disponíveis hoje. Então, nos colocamos à inteira disposição dos colegas para contato, para conversa, né? E mais uma vez agradecer, foi ótimo participar de um podcast do qual a gente é ouvinte assíduo, tá? Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Professor Marcos, obrigado pela companhia e também a companhia do Antônio Neto. Espero que a conversa ela tenha sido suave e agradável para os nossos ouvintes e que a gente tenha sido efetivo em trazer alguma informação nova para os nossos ouvintes. Eu só tenho a agradecer realmente e parabenizar o podcast O Aviário, a ti, o professor Marcos, a Catarina e também a professora Elizabeth. Vida longa, né, o podcast O Aviário, e que ele possa ser sempre lembrado aí pelos ouvintes em relação ao momento de descontração, ao momento de se capacitar, né, nesse dinamismo que nós estamos vivendo recentemente. Então, poder ter plataformas como essa somando
e complementando o conhecimito técnico dos nossos colegas profissionais ligados à avicultura. Espero que a gente tenha sido feliz em relação a isso. Eu agradeço desde já o convite mais uma vez, professor. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast O Aviário e a gente gostaria de fazer um convite a todos vocês que têm nos acompanhado para que mandem sugestões para o nosso canal de novos entrevistados. A gente quer aumentar aí a nossa rede de contato e todas aquelas pessoas que vocês conhecem, que têm vínculo com a avicultura, serão muito bem-vindos como indicação para os nossos próximos episódios. Então eu vou deixar com vocês aqui o nosso e-mail de contato para que vocês possam fazer as indicações. O nosso e-mail vai aparecer aqui na tela escrito, chama hello@wisenethics.com.br. A gente aguarda com a indicação de novos nomes de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.